eu, na verdade, comecei a assistir com o Luca. Eu, quero apresentar Senhor dos Anéis para o Luca, porque a abordagem de Senhor dos Anéis, ela é toda de viés cristão. O autor, dos livros, o Tolkien, ele era amigo do C.S. Lewis, amigo íntimo e cristão também. Então, o romance em si, a literatura é surpreendente. O cara era tão inteligente que ele cria uma língua élfica. Ele cria mesmo, não é uma baboseira qualquer, não. É algo assim, com muita influência da mitologia nórdica. E eu vou aqui falar para vocês um pouco mais sobre o Senhor dos Anéis, porque ontem foi a vez de eu assistir com o Luca o segundo filme. Nós já assistimos o primeiro filme e ontem foi As Duas Torres, porque é Senhor dos Anéis o primeiro, As Duas Torres o segundo e A Volta do Rei o terceiro. E ele assiste maravilhado aquele monte de monstro, Ele fica, qual monstro que vai aparecer agora? O negócio dele é ver monstro. E tem muita coisa, o episódio, não é o episódio, é o filme que nós vimos, as árvores agora se levantam, contra o mal, e elas começam a destruir. Ele vê aquelas árvores enormes andando, falando, e fica louco, que gritava. Eu tinha que ter filmado isso para você. No momento ali crucial da batalha, que não termina a batalha, na verdade, ela é interrompida com o final de 3 horas e pouco de duração, e vai continuar no próximo filme. E quando terminou, depois de 3 horas assistindo, uma criança de 7 anos vira para mim e fala assim, bota o outro, sabe? 10 horas da noite. Eu falei, não dá, filho, vai terminar muito tarde. Não, bota o outro. Ele estava assim, alucinado, queria saber como aconteceria. Ainda mais depois que eu falei para ele que o Legolas, que é o elfo, desliza pela tromba do elefante, assim, soltando flechas, assim, ele ficou louco. Mas moral da história, o filme é muito legal, que é sobre o fim do mundo, não é isso? É sobre a Terra-média, que é a terra onde eles vivem, e o mal ali, personificado na pessoa de Sauron, está se levantando com seu exército de orques, orques e companhia, porque tem cada ser mais feio que o outro, e eles querem acabar com os homens, acabar com a vida. Seria um tempo de trevas. E eu falei disso na semana passada, e vou trazer à tona, porque a introdução vale muito bem aqui também. Um momento em que o Gandalf, não sei quem assistiu, o Gandalf é o mago, que ele era o cinzento no primeiro filme, e agora ele é o branco, porque ele foi, eu não sei o que, mas melhorou, é mais forte agora, é mais poderoso. Depois que ele matou um demonião lá, veio uma força do céu lá e ele ficou mais poderoso. E ele diz assim para o Bilbo, que está ali, ele não é o Bilbo, eu esqueci o nome do rapazito lá, Frodo, que é o que está levando o anel. O anel, gente, é o pecado no filme, é o pecado. Quem pega o anel começa a ficar mal, começa a querer cada vez mais matar em nome do anel, obcecado por aquilo ali, e o menino está sofrendo muito carregando aquele anel. E chega uma hora que ele fala assim, eu não aguento mais, eu quero desistir, eu queria que nada disso tivesse acontecido. E aí o Gandalf vira para ele e fala assim, não importa o que está acontecendo ou as coisas que acontecerão, mas o que importa é o que nós fazemos com o tempo que nos é dado. Por que ele fala isso? Porque o tempo ali está curto, é o fim. E ele fala, o que importa justamente não são os acontecimentos, mas o que a gente vai fazer com esse tempo que a gente tem. Eu usei isso de introdução semana passada, eu vou trazer aqui, porque muitos não estiveram junto com a gente no Zoom, vale a pena dar uma refrescada nisso. O que Jesus vai falar aqui é sobre isso. O fim está chegando, o exército do mal se levanta, a coisa vai ficar terrível, mas é importante para a gente, segundo as palavras do Gandalf, na boca, na verdade, do personagem, que são as palavras de Tolkien, é importante nós sabermos o que fazer com o tempo que nós temos, com o tempo que nos foi dado. E então Jesus começa a dizer da grande tribulação. A gente viu aqui no 24, os sinais são a tribulação. Do ponto de vista do amilenismo, eu posso até entrar um pouquinho mais nisso depois,
Mas, do ponto de vista do amilenismo, essa tribulação já começou no ministério de Jesus. Já começa no ministério de Jesus. Perseguição, guerra, terremoto, isso sempre esteve aí, não é isso? Isso, na verdade, é um caminho, né, no sentido do fim, mas ainda não é aquela parcela menor, mais curta, que no livro de Daniel, que vai ser abordado aqui por Jesus, é chamado de as 7 semanas e meia de Daniel. Se você quiser saber um pouco mais sobre as 7 semanas e meia de Daniel, convido você na quinta-feira a estar com a gente. Provavelmente isso aqui vai dar muito assunto. Mas Jesus, ele vai falar nesse momento do que precede essa tribulação, que é a grande tribulação. E aqui é o fim mesmo, é o que antecede a vinda de Jesus. No discurso aqui escatológico de Jesus de Mateus, o que vai acontecer é essa grande tribulação, uma perseguição generalizada e depois disso a vinda, né? Os dias escurecerão, o sol não dará mais a sua luz e virá o Filho do Homem, assim que ele encerra esse discurso. Mas no 15, o que vai marcar a grande tribulação é o que ele vai dizer: quando virdes no lugar santo a abominação assoladora. Quem aqui já ouviu falar da abominação assoladora, ou abominável da desolação? Já leram sobre isso? Isso é uma entidade escatológica no Novo Testamento. O abominável da desolação, a abominação assoladora, que Paulo vai chamar, por exemplo, em Tessalonicenses, de o homem do pecado. João vai chamar de o anticristo. Há essa identificação com este personagem descrito por Jesus no versículo 15. Só que Jesus, ele diz o seguinte: quando vocês verem, né, no lugar santo o abominável da desolação, ou a abominação assoladora, como disse o profeta Daniel, e aí Jesus busca algo do Antigo Testamento, que é importante a gente saber o que ele está dizendo, para a gente entender sobre o que se trata. E se você der um pulo em Daniel, principalmente capítulos 9 e 11, Daniel vai falar disso. Daniel vai falar da abominação assoladora. Se você quiser ler aí, é 9:27, né? Daniel vai falar de um líder que fará alianças, né? É um líder provavelmente político, que fará alianças, e ele trará a abominação, a dessacralização de tudo que é santo. Versículo 27 do capítulo 9, e ele retoma isso no capítulo 11, nitidamente é um líder que vai pegar o sagrado e vai profanar, além de perseguir o povo de Deus. Só que Daniel está bem distante de Jesus, né? O livro de Daniel é bem distante de Jesus. E Jesus está falando assim como falou Daniel. O que é mais interessante é que as profecias de Daniel são impressionantes. Elas são ricas em detalhes de uma maneira a ponto de, por exemplo, houve há uns anos atrás algo chamado The Jesus Seminar, o seminário de Jesus, era só de erudito. E eles, não todos, mas uma parte, não cria na autoria do livro de Daniel por Daniel por causa da riqueza de detalhes. Alguns chegaram a levantar a bola, por exemplo, de que provavelmente foi alguém que já conhecia os acontecimentos e escreveu, né, em nome de Daniel, ali enriquecendo a literatura, por causa justamente dessa objetividade dos escritos. Por exemplo, esse texto que nós citamos aqui de Daniel 9, capítulo 11, se cumpre em torno de 150 anos antes de Jesus, com um líder chamado Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epifanes em algumas versões. Ele era um rei dos Seleucidas que invadiu Jerusalém, e o que ele fez? Ele profana o templo, ele vai direto para o templo, depois de dominar, e aí no templo ele sacrifica um porco no altar, porco que já era uma abominação para os judeus, impuro, né? Ele sacrifica um porco no altar,
e ele redige um decreto que era, na verdade, pena de morte para qualquer judeu que praticasse o judaísmo, que se voltasse para a adoração a Javé. O negócio ficou feio, assim, morreu judeu pra caramba naquela invasão, e o templo foi profanado de um jeito, assim, que houve a necessidade, inclusive, de reconstruir o templo depois. Antíoco Epifânio foi derrotado pelos Macabeus. Se você quiser saber sobre essa história, você pega o apócrifo, né, a revolta dos Macabeus, que fala disto mesmo, da expulsão depois de Antíoco Epifânio. Mas ali se cumpre a erudição veterotestamentária. Ela é unânime em dizer que as palavras de Daniel se encaixam perfeitamente no acontecimento de 156 antes de Jesus com Antíoco Epifânio. Então o que é que Jesus está dizendo? Assim como falou Daniel, né? O abominável da desolação é o nome que Daniel chama, né? Esse indivíduo, esse ente, né? Esse personagem que ele vai sentar no templo e ali tornar o templo abominável. Jesus fala, assim como foi com Daniel, vai acontecer de novo, porque ele está falando de algo para o futuro, né? Então ele usa esse exemplo do passado para falar de algo no futuro, que Lucas, se você olhar aí a referência do sermão aqui de Jesus em Lucas 21, ele vai dizer que assim quando virdes, né, ele está na verdade fazendo uma interpretação das palavras de Jesus. O texto de Lucas está assim: os exércitos cercarem Jerusalém. Essas são as palavras de Lucas. Lucas não fala assim quando virdes o abominável da desolação. Ele vai falar assim quando virdes os exércitos cercarem Jerusalém. Por quê? Porque é a mesma abordagem de Antíoco Epifânio. As palavras de Lucas são tão impressionantes que a gente sabe aqui que a maioria defende os textos do Novo Testamento até antes do ano 70, né? Até João, inclusive. Por quê? Porque não há citação da destruição do templo. Qualquer, né, evangelista aqui, apóstolo, conhecedor das palavras de Jesus, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, palavras de Jesus, sabendo da destruição no ano 70, ele viu lá, o templo foi destruído por Tito, o general romano. Ele iria colocar aqui, assim como Jesus falou, né? Essa profecia se cumpriu. Pô, isso ia dar uma autoridade para os textos assim, absurdos, né? Mas não há isso. Então, por causa desse detalhe, é provável que a produção literária do Novo Testamento tenha acontecido antes do ano 70. E o que Lucas está dizendo? Quando virdes Jerusalém cercada pelos exércitos, né? Por quê? Porque Antíoco Epifânio também cercou Jerusalém pelos exércitos. E impressionantemente, como citei, no ano 70, Jerusalém vai ser invadida pelo general Tito, justamente para conter uma milícia judaica, né? Uma milícia de Israel, os zelotes ali que se levantavam ali contra Roma, e eles vão destruir o templo. Tito vai saquear o templo. E vocês sabem quantos judeus, quase ninguém fala disso, mas o número de judeus mortos no ano 70, na destruição do templo de Jerusalém, foi mais de 1 milhão de judeus mortos na invasão justamente do exército romano. Dizem que os judeus, por exemplo, engoliam as suas joias para não perder para os romanos, aqueles que se rendiam, e os romanos, sabendo disso, partiam eles no meio, atrás desse ouro, dessas joias. O templo foi profanado, foi saqueado. Há inclusive relatos de assim, milhares de pessoas sitiadas, morrendo de fome. É uma coisa absurda. E aí as palavras de Lucas, justamente na abordagem dele, faz todo sentido. Jesus fala assim: quando vocês verem, né, o abominável da desolação, como falou Daniel, ele está citando o texto de Daniel, que faz referência ao Antíoco Epifânio, a invasão, né, a destruição do templo, a desacralização do sagrado. Vocês corram. E aí o que vai acontecer no período de Jesus? Jesus morre no ano 70, Roma chega. Muitos vão dizer, inclusive, que os cristãos, quando perceberam o movimento, né, das tropas e lembraram das palavras de Jesus, fugiram de Jerusalém, porque Jesus está falando isso aqui. E por causa dessa fuga eles não morreram.
Impressionante isso, né? Então, bacana, Jesus está falando da destruição de Jerusalém. Está, mas não é só isso. É como se a gente estivesse olhando para um texto em 3D aqui. Aconteceu, vai acontecer e vai acontecer de novo no fim. Por quê? Porque justamente Jesus fala que depois dessas coisas ele virá, e ele não veio depois da destruição do templo. Porque no texto de Daniel, esse líder não só vai profanar o templo, mas ele vai fazer alianças, não é? Há um movimento entre nações. Isso também não aconteceu. E a identificação, depois a gente pode estudar com calma o livro do Apocalipse, justamente com esse personagem, o anticristo, que vai também profanar o templo e perseguir o povo de Deus. Se não ficou dúvida, né, de que há três, é como se a gente tivesse, eu não sei se você já tiver essa experiência aqui, você está viajando e aí vê um prédio, está vendo um prédio, pô, que grande, só que quando você começa a sair ali da linha, né, do prédio, você percebe que tem mais 3 atrás, que estava oculto por esse, né? É como se o texto fosse uma coisa assim. Daniel falou, mas ele não falou somente para esse período de 156 depois de Jesus, porque Daniel na verdade escreveu 500 anos antes de Jesus, né? E 350 depois se cumpre. É como se aquilo tivesse 3 dimensões, 3D, 3 momentos. Vai acontecer de novo 70, e aí há também esse eco no final dos tempos. E aí, o que eu quero assentar aqui, ou acentuar aqui, são as palavras de Jesus em 2 momentos. Quando verdes, né? Na verdade aqui está quando virdes, quando você vê, a palavra no grego é idt, não é só ver, é perceber espiritualmente, porque só ver não faz diferença para ninguém aqui. Precisa haver uma percepção refinada do que está acontecendo. E ele termina assim: quem lê, entenda. Entende isso aqui? Que há aqui um chamado a uma percepção mais refinada. Não é só ver. Você está vendo movimentação política para lá e para cá, um monte de acontecimento, a gente fica sabendo. Mas Jesus está falando: perceba, quando vocês perceberem o abominável da desolação, vocês fujam. Entende? É como se, eu vou usar um exemplo, dizendo que é isso, né? É como se tivesse para sair um decreto, nível mundial, como o de Antíoco Epifânio lá: quem adorar a Jesus vai morrer. Isso está para ser votado, e a gente fica naquela tensão, e de repente aprovou, sabe? Não é algo para quem tem a percepção que Jesus está falando, para quem consegue perceber, para quem lê e entende. Não é algo sorrateiro, é brusco, é bruto, sabe? É algo grosseiro. Aconteceu e agora a gente precisa fugir. Eu vou falar mais depois dessa fuga, mas eu vou aqui me ater justamente nesse chamado de Jesus a perceber as coisas, a ter olhos espirituais para esses acontecimentos, a ter justamente esse refinar da observação, da percepção do que está acontecendo no nosso mundo, do que está acontecendo ao nosso redor. A gente não pode viver, né, como se nada estivesse acontecendo, ou como se isso aqui fosse como um filme do Senhor dos Anéis, que é na verdade uma coisa que só faz sentido dentro da literalidade da Bíblia, mas no mundo real não faz. Isso é real. Jesus está falando de algo que realmente vai acontecer, e a gente precisa estar atento, né? E a gente precisa de fato fazer com que o nosso tempo seja aproveitado. Percebe isso? O tempo é o tempo do fim. Os dias serão contados, e quando isso acontecer, não vai dar para dar uma de herói e ficar trocando espada e dizendo: me mata, que eu sou cristão. É correr que Jesus está falando. Jesus não está mandando ninguém encarar nada, não. Ele não está mandando ninguém partir para a briga, né? Ele fala: foge. Desse momento para cá, gente, é fuga e morte e perseguição. É isso que vai acontecer. Inclusive você pode até falar: mas a gente vai poder pregar o evangelho. Não vai poder. Sabe por quê? Porque o Apocalipse fala que o coração dos perseguidores, das pessoas, se endureceu, e elas não vão querer ouvir
Jesus já disse: vocês vão ser odiados por causa do meu nome, a coisa vai ficar feia. Não vai ter tempo para a gente ficar trocando ideia com os outros. Gente, aceita Jesus. As pessoas, quando virem a gente, elas vão denunciar, elas vão nos querer ver mortos. Por isso é necessário perceber e aproveitar, usando as palavras do Gandalf, usei isso semana passada, o tempo que nos resta, porque esses dias serão abreviados. E aí é que está. Não é só viver uma obsessividade ou uma obsessão pelo apocalipse, né? E começar a criar teorias conspiratórias. Eu nem gosto muito disso, mas é perceber que realmente as palavras de Jesus fazem todo sentido nos nossos dias. Já há uma afunilação, já há uma perseguição muito mais obstinada do que tempos atrás, já há uma relativização de valores que nós defendemos, já há uma tentativa de destruir a família, o modelo de família, o modelo de homem da nossa sociedade, de mulher. A coisa já está afunilando para um momento em que você não pode dizer nada muito alto sem que seja atacado. Você não pode defender nenhum tipo de posicionamento que sempre pareceu óbvio para a gente, sem que você não seja atacado. Isso já é o caminho para a gente, quem sabe, perceber que virá alguém com um discurso muito conveniente para esse tipo de pensamento, de cosmovisão que está justamente no nosso tempo. A pergunta que eu faço é: como é que chega um indivíduo como o anticristo, o abominável, e as pessoas seguem? Porque ele vai ser adorado. O Apocalipse fala que ele vai ser adorado, vai ser seguido. Como é que as pessoas chegam nisso? Como é que as pessoas vão se render a esse tipo de coisa? E você olha ao seu redor, você vai entender muito bem. É muito simples até. É só alguém começar a dizer palavras que as pessoas querem ouvir. É o discurso da conveniência sempre. Ele vai vir com uma abordagem que as pessoas querem escutar. É a solução para o problema humano, é a solução para os problemas econômicos, é a solução para o problema da doença. Ele tem soluções, só que as soluções dele, na verdade, vão contra aquilo que a gente acredita. Por isso que eu vou dizer para você, em gênero e número e grau aqui, não coloque a sua fé em homem algum. Não vai vir um líder que vai resolver o problema da humanidade, meu amigo. Não vai vir ninguém, nem de direita, nem de esquerda, nem do meio, nem de Marte, nem de nenhum lugar, que vai fazer esse negócio melhorar. Eu não quero ser niilista aqui, né? Alguém que não crê que as coisas... Eu acho que a gente pode sim trabalhar para ter um mundo melhor, mas ele não vai ficar melhor. Ele vai piorar cada vez mais. E a gente precisa colocar o nosso coração na coisa certa. Não é Bolsonaro, não é presidente dos Estados Unidos, não é Lula, não é ninguém. Esses caras não vão resolver. Eles não falam a mesma linguagem que a gente, eles não defendem a mesma coisa que a gente, eles não vivem a mesma fé que a gente vive. E o único momento que haverá paz será quando o Rei da Paz voltar. Fora isso, não há. Então, eu não estou dizendo aqui para você: então beleza, eu vou rasgar tudo, vou sair correndo pelado na estrada, como aquela música, né? Que eu li a letra aqui. Não é isso, mas é confiar a fé justamente e unicamente em Jesus e ter olhos aguçados, atentos, perspicácia espiritual para entender que não dá para viver a vida como se nada estivesse acontecendo. Perceba as palavras de Jesus. Quando vocês verem isso, fiquem atentos, porque vocês vão perceber. Mas será que a gente vai perceber? Todo mundo aqui vai perceber? Será que a gente vai perceber mesmo? Esse cara é um anticristo. Vai me ligar aqui, igual o Evandro me ligou meia-noite para perguntar o negócio da Bíblia lá. Josi, o anticristo chegou. Será que vai ser isso? Ou será que a gente está nem aí para esse negócio? Está nem percebendo nada? Está vivendo como se nada tivesse acontecendo. Precisa ter olhos atentos. Como eu falei, não é ter obsessão por esse tipo de assunto. Mas esse também é um assunto bíblico, sério, seríssimo. E Jesus vai dizer, né? Quem lê, entenda, versículo 15, e aí 16, eu vou versículo por versículo aqui para a gente entender direitinho o que está acontecendo. Ele vai dizer: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele já começa, se você estiver aqui na Judéia, corre, meu amigo, para as montanhas, lá vai ser difícil de pegar.
E ele falou no 17: quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. Por quê? Porque os judeus, finalzinho da tarde, eles normalmente ficavam em cima das casas, ali sentadinho, pegando a brisa, né? As casinhas já eram feitas para ter esse lugar de leitura, de descanso, porque era um lugar muito quente. Jesus está falando assim, quando você perceba a urgência da coisa, quando você perceber isso acontecer, de cima da casa você foge, você nem entra em casa para pegar um agasalho, um mantimento, não, foge, não é? Ele fala: quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa, foge. E quem estiver no campo, não volte. O cara está trabalhando lá, né? Cara, aconteceu, corre, não volta, não precisa de roupa, foge. E ele diz: ai Thalia, das que estiverem grávidas. Eu lembrei logo de você quando eu li aqui. Por quê? Porque as grávidas, para fugir, né, para sair correndo, vai ser difícil, né? Jesus não está dizendo que não é para ficar grávida e ter bebê, não é nada disso, mas é que vai ser difícil para aquela que não pode, né, gozar de suas habilidades plenas justamente por causa da gravidez, fugir. E ele diz no versículo 20: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Por que no inverno? Porque é muito pior, né? A realidade que ele está falando aqui é justamente a realidade de frio extremo. E ele fala: nem no sábado, porque aqueles que não perceberem vão impedir a fuga. O judeu, né? O judeu que não está percebendo nada, não acha que está acontecendo nada, vai te impedir, porque no sábado não pode fazer nada, né? É justamente essa linguagem de Jesus. Então perceba que há aqui uma necessidade de aconteceu, fugir, não tem jeito, é correr, meu amigo, nem pensar em que tipo de coisa você pode levar, de preparar um sanduíche, nada, é sair correndo. E aí é interessante porque, né, tem muita gente que fala, por exemplo, eu posso falar um pouquinho mais disso aqui, do milênio que o Apocalipse fala, que nós seremos arrebatados antes da perseguição da grande tribulação. Tem filme assim, né? Um monte, esqueceram de mim, não? Deixados para trás. Deixados para trás, esqueceram de mim do que não é crente, né? Esqueceram de mim, eu que ficou, né? O Macaulay Culkin. Deixados para trás, né? O pessoal some, pá! E aí depois disso a coisa começa a ficar ruim e o pessoal fica: onde eles estão? Gente, isso é invencionice. Não é isso que Jesus está falando, não. Jesus está falando para correr, porque senão morre, não é? Não tem ninguém sendo levado para o céu por um raio aqui. Tem gente sendo perseguida e morrendo. Sabe por que Jesus fala para correr? Porque se não correr, morre. É por isso. Se ficar para trás, perder o tempo, vai ser passada a espada. Você tem, a grosso modo, eu posso falar um pouquinho disso de maneira bem sucinta, 3 abordagens para o milênio, que são os 1000 anos, né, que Apocalipse trata. Você tem vou começar pelo amilenismo. O amilenismo defende que esses 1000 anos não são literais, não são 1000 anos literais. Esses 1000 anos de paz que o Apocalipse fala, começou quando Jesus começa seu ministério, e com a sua leitura de Isaías, é chegado o reino de Deus. Esse 1000 anos está correndo até o afunilamento desse período de expansão do Evangelho. A paz aqui seria, na verdade, o discurso dos apóstolos em Lucas, né? Quando Jesus fala: a todos aqueles que vos receberem, deem a paz, né? E se eles receberem, vocês entrem e ceiem com eles. Justamente o texto que vai dar origem ao projeto 70, né? Do ID, os 70 ali de Lucas. Então a paz é a pregação do Evangelho, é o inimigo perdendo terreno, né? É o reino de Deus sendo estabelecido. O amilenismo crê que não é 1000 anos de literalidade, não. É 1000 anos, na verdade, simbolizando um período longo de tempo em que o Evangelho vai ser pregado, o reino vai ser pregado, até que isso vai ser limitado por uma perseguição, e aí nós vamos padecer a perseguição, e no fim Jesus vem. A segunda abordagem é o pós-milenismo. O pós-milenismo, até você encontra alguém que defenda essa visão do milênio, mas hoje em dia é mais difícil, porque o pós-milenismo defende que o Evangelho vai ser pregado a todas as nações e vai haver paz. O mundo vai ficar bom, vai ficar bonzinho.
E aí, depois que tudo fica bonzinho, Jesus vem, reina 1000 anos aqui na terra, né? Aqui mesmo, vai estar aqui junto com a gente. E aí depois disso ele leva a sua igreja, e quem tiver aqui e ficar, vai pagar os pecados aqui com um monte de perseguição. Ninguém acredita nesse tipo de visão mais, porque o mundo não está ficando melhor. E, na verdade é o contrário desse tipo de abordagem. O pré-milenismo, e em específico esses pré-tribulacionistas, eles acham que a igreja vai ser levada antes da perseguição, né? A igreja é levada, depois volta, reina com Jesus 1000 anos aqui na terra, aí depois desses 1000 anos volta de novo para o céu, e aí a perseguição. Assim, para mim isso nem faz sentido. Se você pegar uns textos no Apocalipse que é extremamente complexo, fora de contexto, você pode até fazer essa abordagem, mas no discurso de Jesus, nos 3 evangelhos, não tem nada disso. Não tem ninguém sendo levado para lugar nenhum, a não ser para a morte aqui. E o discurso de Jesus para permanecer firme, porque ele vai vir no fim. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando justamente de uma fuga que é contrária a qualquer tipo de abordagem heróica. Não, porque no fim... Cara, eu sinceramente, eu oro para que isso não aconteça na minha geração, nem na geração do meu filho. Porque a vitória não é nossa. A vitória não é nossa, não. Não vai ser pelo nosso esforço, né? A nossa capacidade de briga, de lutar, ou se você fez artes marciais, ou se você é alguém, né, que tem um preparo físico e corre mais que os outros. Não vai ser por isso, não. Vai ser porque Deus vai ser vitorioso. E a gente nessa fuga aqui, a gente, na verdade, representa Deus. A gente representa Deus, que vai ser vitorioso. Mas não seremos nós os vitoriosos. A vitória é de Deus. Entende? Por isso que Jesus fala, vocês vão precisar, o exército vai precisar tirar o time de campo. É recuada agora. A gente vai ter que fugir mesmo, porque a coisa vai ficar feia. E Deus não vai, antes do tempo, intervir. Ele vai intervir no momento exato. Na verdade, se você for em Apocalipse, vai ver que a ira de Deus, que vai ser derramada, isso é uma coisa muito interessante, que muda também toda a nossa abordagem. A ira de Deus vai ser derramada porque o sangue dos mártires vai encher o lagar. É isso que o Apocalipse fala. Parece que Deus ele está de alguma maneira contendo a sua ira, né? Porque ele é misericordioso, mas vai chegar em um nível de martírio inaceitável por Deus, e aí ele vai então derramar a sua ira, que são ali os capítulos finais do Apocalipse, quando a ira de Deus é derramada e vai haver acontecimentos catastróficos, né? Mas enquanto isso não acontece, Deus contém. Mas por que ele contém? Porque ele é misericordioso. Ele não, eu até falei isso, né? O pior dia para Deus vai ser o dia que ele tiver que derramar a sua ira. Esse vai ser o pior. E se você for ler em Apocalipse, Deus fica sozinho. Todos os seres celestiais que estão ali envolvendo o capítulo, eles saem e Deus fica sozinho. Então a sua ira, ela é derramada. E me parece assim, a impressão que me dá é que é um momento difícil mesmo, que ele vai ter que fazer, porque a condição da iniquidade, a condição do homem tomado pela iniquidade se tornou inaceitável, e aí Deus intervém. Mas antes disso, ele não vai intervir, e vai ser o sangue dos cristãos justamente o elemento que vai gerar a necessidade de Deus julgar os homens. Vocês já ouviram isso alguma vez? É a morte dos cristãos que faz com que Deus tenha que tomar uma decisão final. É isso. Não tem nada antes. Não tem nada, tem Deus tirando a gente e punindo os outros. Não é isso. É algo que se tornou inaceitável. É como se alguém fosse lá e batesse no meu filho eu relevei, não filho, é assim mesmo, batesse 2, e até chegar um dia que ele fez um estrago no meu filho, eu falei assim, não dá mais, agora eu tenho que fazer alguma coisa. É o que acontece. Por isso que Jesus está falando, vocês corram, porque vocês vão morrer, mas vão morrer pelo meu nome.
vão morrer pela causa certa, porque a gente ali representa quem Deus é. É sobre isso, gente, não é sobre heroísmo, é sobre saber que na nossa camisa está escrito aqui Jesus, né? Isso é brega, isso que eu falei. Está escrito Jesus na camisa, não tem camisa, mas não é isso, né? O selo está na gente, e a vitória de Deus, e a gente precisa permanecer de pé, porque é sobre Ele a história, é sobre Deus de fato restaurando a sua criação, é sobre Deus no final mostrando que aquilo que Ele criou lá no início, no final da história foi vitorioso, através do poder dele, foi restaurado. Não é sobre ira de Deus derramada à torta e à direita, vontade de Deus matar as pessoas e mandar pouquinho dos infernos, não é sobre isso, é sobre justamente graça, misericórdia e justiça, porque a situação de certa forma aqui estimulada pelo anticristo, pelo Satanás, que também vai ser derrotado, pela morte, que também vai ser derrotada, se tornou inaceitável. Corram, ele vai dizer. Portanto, a melhor abordagem que a gente pode ter na nossa vida real, né, na nossa vida cotidiana, é ter muito bom senso para lidar com essas questões, e não entrar numa de achar que a gente, no final da história, em nome de qualquer liderança, vai ser a solução para alguma coisa. Não vamos. E não é também entrar numa de dizer que por causa de Jesus aqui eu sou brabo da história, pode vir contra mim. Para com isso, porque Jesus não orienta assim, não. A gente precisa viver o evangelho, pregar o evangelho, porque a gente se importa com as pessoas, porque é por isso que Deus retarda a sua ira, por causa da misericórdia, e entender que vai ter um tempo que a gente não vai poder contra isso mais. Você que gosta aí, eu sei que não tem ninguém aqui, né, de olhar para o diabo com autoridade, o diabo, para com isso, isso é coisa séria, isso é coisa muito séria. Não estou falando que tem que ter medo disso, mas também não é para tratar as coisas como se fosse ridículo, porque a coisa vai ficar muito feia, muita gente vai padecer. Ele continua, né? E ele vai dizer, no 21, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. E interessante que a palavra que no grego é sarque, que é nenhuma carne seria salva. Essa é a ideia. Então são dois versículos. O 21 é que nenhuma carne, nenhum ser humano seria salvo, e depois ele fala que esses dias foram abreviados por causa dos salvos, dos escolhidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo de perseguição da grande provação vai ser tão terrível, que se ele durasse um pouquinho mais, nem mesmo os salvos suportariam, sucumbiriam. Olha, isso é discurso heróico? É discurso heróico isso aqui? De vamos lá, né? O anticristo, vamos encarar os demônios. Não é isso que ele está falando, não, gente. Ele está falando que se Deus não metesse a mão aqui, não ia ficar ninguém aqui em pé. Ia todo mundo negar Jesus, porque não ia suportar o sofrimento. E cadê o heroísmo nessa hora? Eu não estou vendo. O próprio Cristo está falando isso. Por causa dos salvos, esses dias vão ser menores. Por isso que em Daniel fala de 7 semanas e meia. Essa meia é que Deus vai intervir antes, porque senão não fica ninguém. Então, os escolhidos aqui são os salvos, né? É a igreja, mas há necessidade de permanecer de pé, firme, confiante em Deus, porque Ele vai realmente resolver a questão na hora certa. E aí, como eu disse antes, citando aqui as palavras de Dietrich Bonhoeffer, a criação ela vai ser restaurada de uma vez por todas. Bonhoeffer vai dizer, eu já citei isso algumas vezes, o Deus cria em 2 atos, em Gênesis e no fim, quando tudo é restaurado, novos céus e nova terra. Mas antes disso, precisamos permanecer, porque a gente representa Deus, porque a vitória é dele e não nossa, porque ele vai fazer com que as coisas no final deem certo. Quando o negócio estiver de um jeito que a gente estiver perdendo
a esperança de vista. No Rio a gente fala 90 do segundo tempo, aí Jesus vem. Não tem, antes disso, arrebatamento nenhum. Antes disso não tem tempo de 1000 anos de festinha, de paz com Jesus reinando aqui, não tem nada disso. É simples, o mundo caminha para um nível de imoralidade, de iniquidade, que não vai sequer tolerar a menção a Deus. E nós seremos perseguidos. Por que seremos perseguidos? Porque seremos fiéis, porque seremos representantes de quem é Deus. Agora, essa é uma questão muito interessante, porque será que a minha vida hoje, ela já é uma vida com um nível de sinceridade do cristianismo que eu vivo, um nível de relacionamento com Deus, um nível de vida cristã que já gera, de certa forma, antipatia para aqueles que odeiam a Deus? Porque é isso que vai acontecer. Vai ter gente que não vai morrer. Jesus falou aqui, vão ser os que vão apostatar, abandonar a fé. A gente falou sobre essa semana nos estudos, aqueles que vão se escandalizar do próprio evangelho, não vai querer mais. É como se o cara fosse cristão nominal e chegou na hora da perseguição e fala assim: você está maluco, eu não vou morrer por causa disso aqui não faz nem sentido para mim. E ele se escandaliza. É a iniquidade, né? Que Jesus vai chamar de escândalo. E aí a pergunta é: eu sou, né, realmente um tipo como esse que Jesus está falando, que é perseguido por causa do posicionamento cristão, que é perseguido porque justamente a gente não cede diante das exigências do mundo que a gente vive? Será que hoje eu sou realmente aquele que Jesus pode dizer aqui que os dias seriam abreviados, porque eu realmente vou até o fim, ainda que isso seja terrível, mas por causa desses que são os fiéis, que são os remanescentes, Deus vai intervir? Será que eu sou esse que posso entrar justamente nessa lista dos mártires, que por causa da minha morte, por causa da seriedade com que eu vivo o evangelho, Deus vai ter que tomar uma decisão? Ou eu não sou nada nessa história, ou eu sou indiferente, ou eu não causo o menor efeito, menor tipo de choque nas pessoas que estão lá fora, que vivem a sua vida de maneira cega, a escuridão? Porque, convenhamos, a gente fala de pregar o evangelho, e tem que pregar o evangelho mesmo, mas o evangelho também é pregado na vida da gente, como a gente vive, como a gente se posiciona, como a gente demonstra na prática que existe uma coisa diferente na gente, entende? Não é só discurso, não pode ser só discurso, não pode ser só mais um grupo social que a gente faz parte. Tem que ser uma coisa séria, porque senão você não vai aguentar, porque senão eu não vou aguentar. E aí as palavras de Jesus fazem todo sentido. Aquele que não odiar pai e mãe não é digno de mim. Por que ele fala isso? Porque vai ter um tempo que você vai ter que escolher: ou Jesus ou seus pais, ou Jesus ou seus filhos. Você pensa esse tipo de situação que deve ser isso? Você tem que escolher entre, eu tenho que escolher entre meu filho e Deus. Eu não quero imaginar isso. Mas como eu disse semana passada, essa decisão precisa ser tomada hoje. Não é na hora. Não é na hora que as coisas estiverem acontecendo que a gente vai ver como é que fica. É algo que eu decido hoje. Porque quando eu me casei, falei isso domingo passado, a minha decisão foi lá: eu vou ser fiel à minha esposa até o fim. Eu não vou esperar a ocasião para ver como eu vou sentir, né? E na hora que eu jurei ali, né, ser fiel, eu respondi, né? Não sei. Vai ser fiel? Não sei. Vamos ver como é que fica. Não pode ser desse jeito. Eu acho que eu nem me casaria se eu tivesse falado esse tipo de coisa. Mas é uma decisão antes. Ou a gente decide agora que vai até o fim por Jesus e vive assim, ou vai chegar na hora, a gente vai sucumbir e a gente vai realmente ser levado a olhar para o evangelho como um escândalo. Não é isso? As palavras do Gandalf, do Senhor dos Anéis, essa semana, amanhã, na verdade eu vou para o terceiro, que o Luca está me cobrando, mas foram usadas semana passada, eu vou usar de novo aqui, que é o fato de os acontecimentos não serem tão relevantes para a nossa vida,
mas o que a gente faz com o tempo que a gente tem, que é curto, e a gente precisa viver isso com seriedade. Amém? Amém. Vamos ficar em pé então? Orar.